Eu não gosto da expressão coligação negativa, porque acho sinceramente que ela não faz sentido. Irritou-me quando apareceu em Portugal e toda a gente a adotou. Na altura, como era José Sócrates que falava dela, parecia que era um tema que servia para tudo. Ora bem, quando há, de alguma forma, convergência em algumas políticas, em partidos que estão na oposição, mesmo de espectros diferentes, acontecer votações conjuntas não me faz particular espécie do ponto de vista de considerar que isso é negativo. Porque para cada um desses partidos pode ser positivo, porque é que se esses partidos têm a maioria, há de ser uma coligação negativa. Mas dito isso, nós estamos perante um quadro em que pode estar a acontecer, não estou a dizer que já está a acontecer, pode estar a acontecer um padrão. E um padrão que tem a ver com uma convergência muito sistemática de votos entre dois partidos, Chega e Partido Socialista, que não tendo grande convergência de políticas públicas, têm uma convergência no que diz respeito à sua oposição ao governo da AD, e têm também alguns pontos onde a sua política é no mínimo dúbia. Ora bem, porquê é que eu digo isto? Porque vejamos o que se passou nestas duas votações, IRS e portagens, ou melhor, portagens nos eixos-escudos. No caso do IRS, ainda estamos para ver qual vai ser a solução final, porque aquilo desceu à Comissão e os partidos vão ter que conversar na Comissão sobre qual é a solução final. Sendo que aqui a posição, veremos se a posição do Chega é apenas fazer diminuir tudo de qualquer forma. A diminuição do IRS tem impacto no orçamento deste ano. Portanto, é uma decisão com custo orçamental. E desse ponto de vista, a margem de manobra dá sempre... Quer dizer, eu creio que neste caso não corresponde a criar um gasto novo, portanto, no sentido de uma despesa nova e, portanto, ir contra um princípio constitucional, onde a Assembleia não pode acrescentar despesas fora do orçamento de Estado. É uma diminuição de receita e creio que talvez tenha capimento orçamental, se bem que na maneira como está, portanto, estamos sobretudo a falar, já estive a ver a lei, de tabelas do IRS, não é? É isso que está em causa. Aqui, qual é o ponto da divergência? O ponto da divergência é se as tabelas diminuem como o governo quer, a maioria quer, a maioria, quer dizer, a maioria minoritária. Sim. A maioria minoritária quer. A maioria até o 8º escalão, portanto, até rendimentos que para um agregado familiar, estamos a falar de famílias que têm um rendimento de 1.000 e tal euros por mês, portanto, não estamos a falar de ricos, não estamos a falar de ricos, muito longe disso, estamos a falar de classe média, nem sequer acho que possamos falar claramente de classe média alta, estamos a falar de classe média remediada. Se o governo quer aliviar até esse ponto ou não. Isto não é um detalhe, porque estamos a falar do grau de progressividade do IRS. Um IRS muito progressivo, e o nosso IRS já é dos mais progressivos da Europa, é um IRS que penaliza muito quem tem evolução salarial, portanto, quem vai subindo dentro de uma empresa, dentro da sua profissão, quem vai conseguindo ganhar mais. E desincentiva quem quer subir, porque a certa altura não vale a pena. O meu salto salarial para certos níveis não compensa. E que torna muito difícil para as empresas, e sobretudo para as empresas estrangeiras, que não beneficiem de uma situação, que vamos ver como é que fica também, que é uma espécie de perdão fiscal aos que regressam a Portugal ou aos que imigram para Portugal, portanto os tais pagam só metade do IRS, penaliza a contratação de quadros e, portanto, pode levar, inclusive no limite, à não existência de investimentos em Portugal. Portanto, é bom que nós tenhamos uma ideia do que é que... tem-se muita ideia de que a progressividade no IRS é uma medida redistributiva, é uma medida de esquerda.
Eu tenho as maiores dúvidas, porque não é isso que nos mostram algumas outras experiências de IRS menos progressivos que existem noutros países. Porquê é que eu digo isto? Porque quando nós temos, quer dizer, quando a desigualdade existe nos salários, se o sistema fiscal, quer dizer, nós fazemos contas ao rendimento depois do sistema fiscal, depois daquilo que temos que pagar em imposto. E, portanto, se eu quero pagar a alguém, vá lá, vamos supor, 5 vezes o que pago, se quero pagar a um gestor 5 vezes o que pago ao trabalhador menos qualificado, ou se necessito pagar para ter aquele gestor, que apesar de tudo às vezes pode ser uma categoria com alguma rarefação na sociedade, eu vou ver quanto é que lhe tenho que pagar independentemente da carga fiscal. Se isso ficar muito exagerado, acontecem duas coisas. Ou não consigo contratar essa pessoa, ou arranjo um esquema para lhe pagar sem estar a pagar tanto em impostos. Portanto, acaba por não resolver o problema da desigualdade, e Portugal tem níveis de desigualdade elevados, e muitas vezes estimula a fuga ao imposto. Portanto, mas isto é uma discussão, há um texto enfim, não é aqui no Observador, é no Expresso, mas do nosso colaborador Luís Aguiar Conraria, esta semana, em que ele discute precisamente isto, em que chama a atenção para o facto de nós devermos, em Portugal, procurar ter um mínimo de consenso sobre o grau de progressividade fiscal que temos. Ora bem, aparentemente a intenção da AD era diminuir um pouco essa progressividade fiscal, não para o nível da iniciativa liberal, que quer medidas muito mais radicais e que tem funcionado bem noutros países, atenção. Portanto, muitas vezes há aqui uma ideia, porque depois isso também se ajusta em baixa. Se de repente os salários elevados começam a ter muito salário líquido, as próprias empresas vão a pouco e pouco reafetar de outra maneira. Isso acontece, não é? Há aqui uma natureza que tem horror ao vazio e que se vai ajustando. Bem, mas portanto isto é uma política, como eu disse, vai ser decidida em comissão, veremos como é que na comissão o Chega, que viabilizou a passagem à comissão da proposta do Partido Socialista, se vai comportar no fim e qual vai ser o desenho final. A questão das portagens é diferente. O Partido Socialista comprometia-se a abolir as portagens, não se comprometia a abolir este ano, ou se quisermos, em janeiro de 2025, no seu programa eleitoral. Eu fui ver o programa eleitoral. Portanto, aquilo que tem acontecido nos últimos anos, e aquilo que de resto numa intervenção feita durante o debate, muito pertinente na minha perspectiva, feita pelo Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, ele recordou as inúmeras vezes que o Partido Socialista votou contra a abolição de portagens, propostas regra geral pelo Partido Comunista ou pelo Bloco de Esquerda, que era quem habitualmente propunha estas coisas no Parlamento. Até porque, e é curioso na exposição de motivos a proposta de lei das portagens do Partido Socialista, enquanto a do IRS tem meia dúzia de subscritores, a das portagens tem para aí 30. É quase metade do grupo parlamentar que subscreve aquela proposta de lei. Isto deve ser porque para os distritos todos de onde eles vêm e tal, depois aquilo tem coisas complicadas, porque a justificação é por causa do interior, mas depois há várias daquelas autoestradas que são litorais, a do Alto Minho é litoral, a do Algarve naturalmente também é litoral, portanto há ali coisas que são discutíveis. Mas, ao ler a exposição de motivos, recordamos, para quem estivesse esquecido, que quem começou por introduzir portagem das escutas foi um primeiro-ministro socialista chamado José Sócrates. Depois houve outras que foram acrescentadas já com a Troika cá, mas estavam não só no programa negociado por José Sócrates com a Troika, como verdadeiramente tudo começou nessa altura, com negociações absolutamente escabrosas, como uma comissão de inquérito das poucas que funcionou como deve ser no Parlamento, depois apuraria. Bem, mas isso é todo o problema das escutas, das PPP, das rodoviárias, que são muito diferentes das outras e que foram de facto um negócio trágico para os portugueses, para os contribuintes. Quando falamos de tirar portagens dessas escutas, estamos basicamente a dizer o seguinte, que o custo daquelas autoestradas, em vez de ser paga pelos seus utilizadores, e os seus utilizadores não são só pessoas que vivem no interior, muitas delas, por exemplo, têm uma utilização por turistas muito grande. O Algarve é muito óbvio, mas muitas outras também têm, não é? Portanto, são usadas, por exemplo, pelos espanhóis que vêm a Portugal.
E não só, há muitas pessoas que os utilizam, basta ver o negócio dos rentacar e quantos carros de rentacar andam por aí. Portanto, quando estamos a dizer isso, estamos a dizer que estamos a transferir o custo daí para os contribuintes. Portanto, todos os contribuintes portugueses vão passar a suportar aquele custo. Estamos a dizer outra coisa, estamos a dizer que preferimos gastar aqueles 150 ou 200 milhões de euros, eu não, estou numa agora de barato, não sei fazer o cálculo. Estamos a dizer que preferimos gastar isso em rodovia, porque é disso que estamos a tratar, em vez de gastar, por exemplo, em ferrovia. É curioso que seja um Partido Socialista de Pedro Nuno Santos passar a vida a encher o seu discurso com a ferrovia, que tenha uma política que neste caso representa gastar dinheiro com a rodovia, porque é preciso pagar aos concessionários aquilo que os concessionários não vão receber de quem por lá passa, não é? Em portagens. Portanto, é disso que estamos a falar. Não é um custo neutro, não é? Já está feito, deixamos de receber o dinheiro. Não, é preciso pagar a alguém, porque esse alguém construiu e continua à espera que lhes paguemos o custo que teve nessa construção. É uma questão contratual. Portanto, ora bem, que consequência é que isso pode ter? Uma consequência é, isto só entra, curiosamente, não entra já em vigor, ao contrário do IRS, da proposta de lei do IRS, só entra em vigor a 1 de janeiro de 2025. Porquê? Bem, pela tal lei travão, não é? Portanto, não se podem criar novas despesas a meio de um ano orçamental. Sim. Mas isto implica criar uma nova despesa para o orçamento do ano que vem. Já é um compromisso, portanto. É um compromisso para o orçamento do ano que vem. Ora, não há nenhuma garantia que esse orçamento seja aprovado, e se não for aprovado, temos uma situação bizarra, que é termos de funcionar com duodécimos do orçamento de 2024 que não tinha aquela despesa. Será isto constitucional? Não faço ideia. Talvez o Tribunal Constitucional um dia venha a apreciar a matéria. Mas agora, aquilo que acho mais relevante, independentemente de debater o conteúdo concreto destas duas propostas de lei, é perceber o que é que está a acontecer. E aqui o que está a acontecer, a meu ver, muito claramente, é que o Chega está a aumentar a parada. Portanto, quem comanda de alguma forma não é Pedro Nuno Santos, apesar da ilusão que ele tenta criar de dizer que está a governar até mais do que o governo, o que é um paradoxo. A Assembleia não é suposto governar, mas está apesar dele dizer isso, porque quem determina a sorte das propostas de lei do Partido Socialista é o Chega. Portanto, ora bem, o que é que isto pode querer dizer? Por um lado, quer dizer que o Chega neste momento nem sequer quer conversar com a AD. Nós soubemos este fim de semana, por Hugo Soares, que ele procurou que nestas duas matérias o Chega não alinhasse com o Partido Socialista e não teve ganho de causa, não é? Portanto, Chega não ligou nenhuma. Isso foi suficiente para Pedro Nuno Santos vir logo dizer que havia, que não é não, afinal era verdade, porque tinha havido aquilo que eu disse que ia acontecer. Não sei se recordam, disse logo que ia acontecer. No Parlamento tem que se falar. É normal que se fala, todos falam com todos no Parlamento, é assim que as coisas funcionam. Bem, mas se André Ventura para já está a tentar subir o seu custo, digamos assim, para a futura manutenção do governo, há outra coisa que porventura também está a fazer o seu caminho, e eu noto isso em alguns comentários que fui ouvindo ao longo dos últimos dias. E aquilo que está a fazer o seu caminho é o seguinte: se o Partido Socialista pode sistematicamente, quer dizer, agora foram duas vezes, vamos ver quantas é que são mais no futuro, mas se o Partido Socialista pode sistematicamente votar ao lado do Chega, é porque o Chega não tem peçonha, digamos assim, não é? E se não tem peçonha, então daqui a uns tempos, muitos eleitores que acharam que o não a não era uma linha vermelha intolerável, dizem, bem, mas se a única forma de governar, se a única forma de não irmos outra vez para eleições é fazer algum tipo de entendimento para não estarmos numa situação em que daqui a uns meses estamos a votar outra vez, se calhar a peçonha do não é não vai-se diluindo, e há um caminho que começa a ser feito. Não sei se vai acontecer, se não vai acontecer, não tenho nenhuma convicção, é que com este caminho em que o Partido Socialista não faz nada que o possa aproximar do governo, prefere estar junto com o Chega. Isto que vai acabar por ter um custo político que não é só para o governo que passa por dias difíceis, vai também ser
para o Partido Socialista. Não quer isto dizer que a vida do governo tenha sido fácil e vai continuar a ser fácil e o governo tenha feito tudo bem até agora, porque não fez. Há aspectos em que claramente houve... As coisas estão a arrancar, eu diria, por um lado devagar. O primeiro mês de um governo é um tempo, habitualmente não se avalia um mês, avalia 100 dias, não é? Sim. É O tal estado de graça. É o tal período de 100 dias. De adaptação. Houve já algumas dificuldades neste processo. Uma dessas dificuldades foi a forma como foi apresentada a questão do IRS, mas também aqui houve muita má-fé de quem... de quem leu mal aquilo que tinha sido dito e depois resolveu fazer um ataque ao que tinha sido dito, mas independentemente disso, há aqui um tema que não correu bem ao governo, mal explicado, em política o que parece houve uma determinada coisa que pareceu. No que respeita às demissões que já ocorreram, e que há toda uma campanha dizendo que foram demissões para trocar bois por bois, aquilo que falta saber é quem são os nomeados. Até agora, na única nomeação que já foi feita, que foi a nomeação para o plano de emergência do verão, não há indicação que tenha sido um boy, é um antigo presidente do Infarmed, alguém que não é propriamente um quadro. É um técnico. É um técnico, não é um quadro do partido. Vamos ver o que acontece na Santa Casa, se este terreno minado consegue ser desminado. Porque, como nós discutimos aqui de resto na sexta-feira passada, eu creio que havia aquilo que estava a passar na Santa Casa, as demissões que tinham acontecido nos últimos tempos, o mal-estar na mesa e o plano, o alegado plano que passaria pela restauração, nem sequer considerar aquilo que me parece ser o excesso pessoal da Santa Casa, em termos de uma empresa que tem prejuízos sistemáticos. Eu não disse na sexta-feira, mas deixa-me dizer agora. A Santa Casa, o ano passado, deu lucro. Mas deu lucro porque recebeu 34 milhões de euros do Governo, do Orçamento de Estado. A justificação desses 34 milhões de euros é uma compensação pelo que a Santa Casa teve de custos agravados durante o período da Covid. Pode ser uma boa, pode ser uma má justificação. Eu diria que se a Santa Casa estivesse com bolsos fundos, não tinha recebido os 34 milhões de euros, creio eu. Porque, no fundo, disse-se, está bem, pronto, mas Santa Casa também está cá para isso, para aguentar o impacto de crises como a Covid, como muitas outras empresas e associações e PSS em Portugal aguentaram. Mas, portanto, é essa a situação em que estamos. Eu acho que tem havido, da parte do Governo, por vezes, enfim, era importante que nestes 30 dias se fosse possível a quem está em São Bento dizer já fizemos isto, isto e isto, e as pessoas não dizerem, mas a única coisa que fizeram foi o logotipo. Eu achei muito bem que se tivesse mudado o logotipo, porque era contra o logotipo anterior, como eu aqui expliquei, e ao contrário do que muita gente anda por aí a dizer, o símbolo nacional que vem desde o princípio da nacionalidade são as esquinas e os castelos, não são as cores da bandeira, porque essas mudaram muitas vezes. Portanto, as esquinas e os castelos é que estão lá desde Dom Afonso Henriques, enfim, com pequenas variações. Portanto, as armas nacionais são, de facto, mais antigas que as cores nacionais. Ora bem, aquilo que eu ouço muitas vezes é a única coisa que fizeram foi despedir umas pessoas e mudar a quina. E eu acho que aí isto não é rigorosamente verdade. Por exemplo, entre outras coisas também acabaram com as provas digitais, então, e há negociações que não permitiam, quer dizer, sem negociações nada se resolveria com os polícias, com os professores, mas provavelmente havia algumas questões simbólicas que, em termos de opinião pública e de impressão pública, teriam sido boas que o governo tivesse feito. Não estou lá para dizer quais eram, as pessoas falam do aeroporto e fazem pressão sobre o aeroporto. Não sei dizer se faria condições para isso, porque também o aeroporto implica falar com não é só dizer é assim, depois o assim que for tem consequências, e sabemos que há um contrato com a ANA que é bastante complicado de desfazer. Eu pessoalmente, se calhar se estivesse naquele lugar, ia para a única solução que passa por cima do contrato da ANA e resolvia assim o problema.
mas eu sei que isso também não se pode decidir de um dia para o outro, porque implica pelo menos a Força Aérea e a CP, estou a falar do aeroporto de Santarém, não é? Pronto, mas é o único que ultrapassa aquilo que me parece ser o maior obstáculo, que é a ANA. Mas há a sensação de que já se fez o tal estudo final da Comissão Técnica Independente. A Comissão Técnica Independente... O trabalho pode ir para a gaveta outra vez. O trabalho final volta a incluir Santarém e tem depois a opção de Alcochete. Basicamente só chumbo ao Montijo, não é? Sim, basicamente chumbo ao Montijo. Portanto, a opção que o Governo vai ter que tomar é entre Venda Novas, Alcochete ou Santarém. Portanto, e não creio que, por voltas que se deu ao assunto, e qualquer destas hipóteses não fica chumbada pelo trabalho da Comissão Técnica, o que quer dizer que no limite a decisão vai ser política, como sempre foi, de resto. Portanto, vamos ver o que é que acontece agora. Vamos ter um verão difícil pela frente, porque vamos ter um verão difícil no que respeita, provavelmente mais calmo nas escolas, mas sempre complicado no sistema de saúde. E, por outro lado, vamos ter também um ambiente que eu não sei bem o que é que vai acontecer com a história das forças de segurança. Porque, ao contrário do que sucedeu com a saúde, com a educação, onde, apesar de todas as restrições parecem ter corrido bem, com as forças de segurança, não sei o que é que correu mal, porque aquilo que dizem os sindicatos à saída das reuniões e aquilo que diz o comunicado feito pelo Ministério durante este fim de semana são coisas contraditórias. Portanto, no comunicado há um aumento mínimo, no discurso dos sindicatos não há aumento mínimo nenhum. Não sei se houve ali problemas de comunicação ou não. Nós já sabíamos que a ministra não era a pessoa mais querida de algumas forças sindicais. Vamos ver o que é que... Se continuamos apenas com... Eu acho que nos governos nunca há problemas de comunicação. Há problemas de políticas e muitas vezes as políticas más passam com habilidades comunicacionais e eu isso não aprecio particularmente. Agora, quando caminho das políticas boas, também faz parte obrigatoriamente explicá-las aos eleitores. E às vezes quem não consegue fazer isso, muitas vezes falha nessas políticas boas. Nestes casos, ainda estamos muito no início, para dizer se algumas coisas estão de facto a ir no bom sentido. E voltando à Assembleia, tenho alguma expectativa para aquilo que neste domínio possa ou não acontecer relativamente ao pacote de habitação, que é outra área onde também há urgência e onde veremos o que é que o Governo consegue ou não fazer de novo e diferente, porque nós já sabemos que nesta área o que foi feito nos últimos tempos, há muita coisa que tem que ser revista, porque fez mais mal ao mercado e à construção de habitação do que ao contrário. E que está prometido. E além disso está prometido alguma coisa rápida, não é? Veremos o que é que aí vem.